Quantas vezes tomas banho de sábado a sexta-feira? E que solução terias para a crise financeira? Tens segredos e ansiedades ou qualquer outra coisa ruim? Se não vai lá convicta, toma 2 dedos de gin. Boa tarde. Boa tarde, Cá estamos Nina outra Cátia. vez. Olá, Célia. Está tudo bem? E estamos acompanhadas aqui, não só pela convidada, que já vamos falar, mas também aqui da criação do Henrique Lopes, o dono do 7 copos. Não, do 2 dedos de gin somos nós. Acho bem. Temos aqui o gin, criação dele, e que não existia ainda na primeira temporada e que existe agora. Que existe agora. Muito bem. Muito bem. Então vamos à nossa convidada. Vamos, que é bem gira. A nossa convidada de hoje é mãe, avó, mulher, empresária, mentora, viajante e tantas coisas que nos vai contar. Aos 14 anos ficou grávida da sua filha mais velha. Hoje é CEO do V-Group, com 8 espaços de restauração. Promove encontros e faz palestras para mulheres que querem realizar os seus sonhos de negócio. Consegue aliar como ninguém a sua vida profissional e pessoal sem descurar a sua ida ao ginásio. Tem como máxima, e a frase é sua: quem nunca arrisca vive na zona de conforto, mas não cresce. Senhoras e senhores, temos tanto para conversar. Vera Correia. Obrigada. Obrigada por estares aqui connosco. E a primeira pergunta que eu te quero fazer é, depois disto tudo que eu li, quando é que dormes? Quando é que dormes? Olha, eu gosto muito de dormir, eu tenho que dormir 6 horas no mínimo, 6 horas por dia, para estar bem. Há noites que efetivamente não consigo dormir 6 horas, mas depois há as outras que compenso e durmo um pouco mais, como esta que dormi 7 horas e meia. Bem bom. Olha, em criança, andaste num grupo de dança. Nós sabemos, não continuaste este caminho, mas adoravas que a tua filha mais nova seguisse esses teus passos, certo? Exatamente. Verdade. Como é que nós sabemos? Pois. Então, É verdade, eu fiz parte de um grupo de dança durante muitos anos, eu adoro dançar e curiosamente a minha filha mais nova também adora dançar. Não fui eu que lhe incuti, isto é natural dela, mas é óbvio que eu fico com muito orgulho de vê-la dançar, de perceber que ela tem muito jeito e quando ela me diz que quer ser bailarina, nunca foi a mãe que lhe disse, uau, vai ser ela a seguir aquilo que a mãe não deu continuidade. Olha, então para além de dançar, quem era a Vera criança? Quem era a Vera criança? Olha, a Vera criança era uma menina muito insegura. Uma jovem com muito pouca autoconfiança, com baixa autoestima. Eu olhava sempre para as outras pessoas como algo que elas tivessem que eu não tinha. Nunca me sentia realizada comigo, mas sempre tive uma ambição de querer mais. Não me contentava com aquilo que tinha e ia sempre atrás de mais alguma coisa. Eu agora, e é curioso porque tu fizeste-me essa pergunta e eu não sabia o que é que vínhamos aqui falar, mas hoje de manhã eu pensei, se me perguntarem como foi a minha infância, o que é que eu vou dizer? E realmente eu sinto que fiz todas as brincadeiras normais de uma criança, diverti-me imenso, tinha os meus amiguinhos, fazia as minhas travessuras, agora não era feliz porque vivia sempre a olhar para algo que eu não tinha. Achavas tu? Exatamente. Hoje viveria de outra forma. E és de facto uma mulher de luta que nunca baixou os braços. Nem sabemos bem por onde começar, portanto, em que momento da tua vida começa este teu negócio de restauração? Olha, eu comecei a trabalhar na restauração porque, como vocês já disseram e muito bem, eu engravidei muito nova. E na altura os meus pais apoiaram, o meu pai não quis, digamos assim, eu é que decidia, mas não queria que eu me juntasse com o pai da minha filha porque percebia que ele não era pessoa para mim. E então disse-me, eu vou-te apoiar, os teus pais vão estar cá para ti, de qualquer forma, tu vais ter que fazer à vida e vais ter de assumir a responsabilidade por a criança que vais pôr ao mundo. E eu muito bem, ainda não tinha bem noção daquilo que me iria acontecer, mas comecei a trabalhar muito nova, aos 16 anos comecei a trabalhar. Na altura tive um ano numa loja de roupa, depois estive também numa sapataria, trabalhei numa companhia de seguros, até que cheguei à restauração e quando eu cheguei à restauração eu apaixonei-me imediatamente por aquilo que fazia.
porque não só me deixava feliz deixar os clientes satisfeitos, como toda a preparação, o ambiente de trabalho, o espírito de equipa que se vivia, era algo que me motivava. Então, desde cedo, eu percebi que era o meu caminho. E eu tive um chefe que me disse uma vez, olha, eu não sei se isto é bom ou é mau, o que eu te vou dizer, mas tu nasceste para isto. Porque realmente tu fazes o que fazes muito bem. E isso é notório para as pessoas que estão do outro lado. Mesmo às vezes aqueles clientes mais difíceis que nos aparecem, para mim aquilo dava-me pica. Eu gostava de deixar as pessoas satisfeitas e de satisfazê-las, e às vezes as pessoas eram um pouco mais exigentes, menos respeitosas de quem estava do outro lado do balcão, mas aquilo para mim não me intimidava, pelo contrário, era uma motivação para eu fazer mais e para render os clientes e para que eles saíssem de lá satisfeitos. E por aí continuei. És da opinião que o cliente tem sempre razão? Não. Muitas vezes o cliente não tem razão, mas há que fazer ver ao cliente o nosso ponto de vista, que pode ser diferente dele e não há certo nem há errado. Nós temos modelos do mundo diferentes, eu vejo as coisas com uma perspectiva, o cliente vê com outra, e aquilo que eu tenho de fazer ao cliente é fazê-lo perceber que existe outro ponto de vista e pode não ser tão certo como ele acha que é. E depois abres o teu primeiro espaço. Exatamente. Eu abri o meu primeiro espaço aos 25 anos. Na altura eu casei com uma pessoa, o meu primeiro casamento, e o meu sócio tinha sido enganado pelo um sócio que ele estava na altura. E então ele convidou-me para ir gerir o espaço, o restaurante que ainda hoje eu tenho, o iTerrace, na altura chamava-se Clube e Restaurante. Eles deviam mais de 30 mil euros em segurança social, finanças, a empresa estava com um cenário devastador, mas eu pensei, olha, se é para estarmos juntos, que estejamos juntos em tudo, e então agarrei no projeto com ele, e em apenas um ano nós conseguimos pagar todas as dívidas que nós tínhamos e ainda terminar o ano com resultados positivos. É claro que o trabalho não foi só nosso, tivemos uma equipa fantástica por trás, mas realmente eu percebi que quando nós queremos alguma coisa e nós lutamos, nós conseguimos. Isso foi o primeiro. Exato. Recentemente abriste mais um espaço a norte do país. Sim. E a tua ideia é continuar a expandir. Quantos é que já tens? 8, não foi que eu disse? Não, neste momento temos 7, porque no caminho eu fui abri um segundo, e para partilhar convosco também, eu a determinada altura decidi que ia tirar uma licenciatura em gestão hoteleira, porque já tinha muita prática, mas faltava-me a componente teórica. E então fui tirar uma licenciatura em gestão hoteleira para adquirir mais ferramentas. No final da licenciatura, eu recebi um convite para abrir uma cafeteria saudável, que foi um dos projetos que eu defendi durante a minha licenciatura. Eu abri essa cafeteria saudável, na altura estava-me a divorciar e nem sabia como é que eu ia abrir, não tinha dinheiro, tive de fazer um empréstimo, mas realmente as coisas aconteceram e hoje ainda temos essa cafeteria, expandimos. Em vez de uma, temos 5 e o nosso objetivo é aumentar o número de espaços para também dar uma oferta de gastronomia ao público mais jovem, porque é um público que cada vez começa a ter mais consciência da importância de uma alimentação saudável e eu sinto que há aqui muito trabalho para fazer. Onde é que é a nova? Lá em cima no norte? No IPAM do Porto. Ok. És a líder que sempre quiseste ser? Não, ainda consigo ser melhor. Eu todos os dias acordo com o objetivo de ser melhor pessoa e a líder que eu sou hoje não é a líder de há 17 anos atrás, quando abriu o seu primeiro negócio. Aliás, eu tenho uma pessoa que está comigo na empresa há 14 anos e ele diz muitas vezes, a Vera antiga não toleraria uma situação dessas, porque eu era uma pessoa com muito pouca tolerância para o erro. E quanto mais anos passaram, mais eu tive de me adaptar e eu percebi que não são as pessoas que estão erradas, porque eu tinha muita dificuldade em manter as pessoas na equipa. O que está errado é a minha forma de lidar com as pessoas. E hoje eu percebo que há muito trabalho a fazer e quando nós entendemos a pessoa que está a trabalhar connosco, quando nós lhes damos aquilo que ela precisa, nós temos as pessoas do nosso lado. O que é que tu achas das pessoas que dizem, eu se quer bem feito, faço eu?
Eu também já fui essa pessoa. Eu tinha muita dificuldade em delegar e então era escrava do trabalho. Eu trabalhava imenso, dormia pouco, passei muitos anos da minha vida sem ter atividades de lazer, sem hobbies, porque só trabalhava. E a determinada altura eu percebi, se eu quero crescer no meu negócio, eu tenho de delegar e tenho de aceitar o erro, porque eu também falho e as outras pessoas vão falhar também. Se eu lhes der o benefício para elas falharem, e obviamente eu tenho de lhes dar ferramentas para diminuir o erro, mas aceitar esses erros, as pessoas também vão estar motivadas em tentar fazer sempre o seu melhor. Como é que surge a oportunidade ou a necessidade de te tornares mentora? Eu sei que tu defendes muito a valorização da mulher no mundo empresarial, do realizar os sonhos, acreditar sempre. Como é que a primeira vez que... surgiu por acaso. É curioso porque eu, em 2022, acho eu, fui ouvir uma palestra de motivação. E na altura eu dizia ao Ricardo, tenho tudo na vida, mas falta-me alguma coisa e não sei o quê. Tenho um casamento muito feliz, estou casada com a pessoa que amo, tenho filhos que adoro, faço o que amo, tenho tempo para viajar, tenho tempo para cuidar de mim, mas mesmo assim falta-me alguma coisa. E eu não sabia o que era. E um dia, quando fui ouvir uma palestra motivacional, eu estava lá a ouvir a pessoa que estava no palco, eu vim para casa, aí deitei-me, e entretanto recordo-me ter acordado ao meio-tal da manhã, e eu pensei, espera aí, eu também posso inspirar pessoas. Eu também posso ajudar pessoas a seguirem os seus sonhos, porque eu estou sempre à procura de algo que eu não tenho, mas a minha história é o meu superpoder, porque realmente eu passei muitas adversidades e eu consigo ajudar pessoas a ultrapassarem os obstáculos. Depois fui tirar uma certificação profissional de coach, fiz mentorias e decidi também tornar-me mentora, porque percebi que já tinha as ferramentas necessárias para conseguir ajudar outras pessoas. Bom, 3 filhos, 2 netos. Como é que esta mulher tem 2 netos? Pronto, também começaste cedo. Como é que é esse lado da Vera Correia? Olha, eu não sou... Eu em casa sou completamente diferente da profissional. Profissional, tenho muito cuidado com a imagem, cuidado com o trato das outras pessoas, tento fazer as coisas muito corretas e em casa desconstruo completamente. Eu adoro brincar com a minha filha, brincar com os meus netos, ser criança com eles, andar completamente descontraída, de ténis, de calças de fato de treino e super leve. Tu organizas muito bem o teu dia, tu tens sempre tempo para ir ao ginásio, por exemplo, também para a tua relação com o Ricardo, que é uma história muito bonita também, sim, e que nós também sabemos algumas coisas. Tu obrigas-te a tirar esse tempo para vocês. Obrigo-me, sim, porque eu acredito que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Agora, temos é que nos disciplinar a fazer aquilo que nós queremos fazer como se fosse uma prioridade. Porque muitas vezes aquilo que eu sinto é que o ser humano não falha com os outros, mas falha nos seus compromissos. Se for preciso, não vou ao ginásio porque não me apetece, mas combinar com uma amiga fazer alguma tarefa, normalmente uma mulher vai fazer. E eu faço isso comigo. Eu tenho na minha agenda o dia e a hora que vou ao ginásio, tenho o meu tempo para estar com o Ricardo, tenho o meu tempo para estar com os meus filhos e é a melhor forma de eu me organizar e conseguir fazer tudo. Agora, há alturas que eu consigo me dedicar menos a uma área e mais a outra, e depois vai haver as outras alturas em que eu vou equilibrar a situação e dar mais tempo a outras áreas. A tua história com o Ricardo também é muito bonita, como eu estava a dizer, e sei que foste tu que lhe pediste em casamento a ele, e que decidiram casar num dia 30 de julho e o casamento foi 2 dias depois. No dia 2 de agosto. O casamento foi no dia 2 de agosto, exatamente. Sim, nós casámos, fomos ao registro, casámos, tivemos 10 pessoas no nosso casamento, ou seja, foi uma cerimónia muito intimista. Depois deixámos os convidados na festa, 1 hora depois apanhámos o avião, fomos para Madrid e iniciámos a nossa aventura, exatamente. Outra paixão tua são as viagens, não é? E chegaste a ter uma página de viagens. Alguma viagem que te marcou particularmente? Eu amo viajar e cada destino tem a sua particularidade. A Indonésia, particularmente Bali, foi uma das viagens mais apaixonantes que eu tive e este ano também estive na Tailândia, também adorei. E as viagens são o meu combustível
para conseguir depois fazer tanto nos meus dias. Eu preciso mesmo de fazer viagens, porque quando eu volto, eu sinto que tenho a força necessária para conseguir fazer mais, ter dias mais intensos, e se for preciso acordar mais cedo ao fim de semana para preparar um projeto, porque também já tive aquilo que me motiva para depois continuar a fazer o resto. Tens assim alguma história de uma viagem para contar? Olha, já tive tantas. Tive agora uma na Tailândia que foi muito curioso. O Ricardo tem um problema na perna. De vez em quando tem uma dor na perna muito forte que o impede de andar. Ele já fez alguns exames, aquilo é crónico, ele tem que tomar algum cuidado, que muitas vezes não toma. E então, no dia que nós fomos viajar para a Tailândia, estávamos no aeroporto e ele, amor, não acredita, estou com aquela dor na perna. Eu, a sério, pá, andaste o ano tão bem e agora no aeroporto para ir para a Tailândia, dói-te a perna. E os 15, 16 dias que nós tivemos de viagem, todos os dias o Ricardo estava com dor na perna. Nós fomos ao Angkor Wat, nós passávamos o dia a andar, subir escadas, descer escadas, e o Ricardo todos os dias estava em dor e em sofrimento. E no último dia, nós fomos apanhar o avião, tínhamos o avião às 10h50 da noite, e entretanto, nós chegámos lá um pouco mais cedo, achámos estranho, porque não conseguíamos fazer o check-in, não estava a dar, então fomos mais cedo ao aeroporto. Quando chegámos ao balcão, disseram-nos que o nosso voo tinha partido às 10 da manhã. Qual não foi o meu espanto? Depois o senhor disse, nós enviámos um e-mail em maio, porque eu comprei o voo com um ano de antecedência, ofereci-lhe de prenda de Natal em dezembro um voo para novembro, e em maio eles tinham-me enviado um e-mail a informar que o voo tinha sido antecipado para as 10 da manhã. Só que na aplicação da eDreams, que foi a aplicação onde nós comprámos o voo, ainda estava o voo das 10 da noite. E nós alegamos, olha, nós viemos aqui à aplicação, está aqui às 10 da noite. Eles, meus senhores, lamento, mas efetivamente o vosso voo partiu às 10 da manhã. Eu fui confirmar ao meu e-mail e tinha recebido um e-mail no dia anterior a informar que o meu voo ia partir às 10 da manhã. E eu, o que é que nós vamos fazer da nossa vida? Eu a dizer ao recepcionista que estava no balcão, mas veja o que é que pode fazer, nós precisamos de viajar hoje. Amanhã eu tenho uma criança, às 11 da manhã no aeroporto de Lisboa, a minha filha precisa de ver os pais, ela está desesperada e nós temos de viajar hoje. E o senhor disse, é impossível, nós não conseguimos fazer nada. E eu, veja, por favor, o que é que consegue? Coloque aí os nossos nomes, como se nós não fomos no voo da manhã, ponha-nos no voo da tarde. Eu não consigo fazer isso. Tenho de contactar a agência, a eDreams. Obviamente que eu contactei, mas não tive resposta. Isto estava-se a aproximar a hora do avião partir. E eu perguntei, olha, há alguma coisa que nós possamos fazer? Ele, não, a única solução é vocês comprarem um voo. O Ricardo foi ver, cada voo era 3.000 e tal euros. Bem, nós, esquece, bem que cheguei aqui na Tailândia, 3.000 e tal euros por pessoa, vamos ficar aqui. E, entretanto, o senhor disse, olha, lamento, mas não há nada a fazer. Eu vejo lá se consegue alguma coisa. Não conseguimos. E eu disse ao Ricardo, olha, vamos ficar aqui no balcão, ao cantinho, mas vamos ficar aqui na mesma. Ele começou a ver viagens, se arranjava alguma viagem, entretanto tinha visto uma que ia passar pelo Dubai, um voo que ia sair à 1 da manhã, já estávamos ali a pensar no que é que havíamos de fazer, entretanto, o recepcionista chamou-nos, consegui, os vossos nomes estão neste avião, vocês têm 20 minutos para chegar ao avião, que o avião vai partir. E isto, o aeroporto da Tailândia é enorme, tu tens de apanhar um comboio até ao avião. E nós, tudo bem, nós vamos, como é que nós vamos? Vão por aquele lado, olha, nós a correr, feitos loucos, no aeroporto da Tailândia, o Ricardo com a dor na perna, enorme, ele a correr, sem dor na perna, nós a passarmos por toda a gente, a toda a velocidade, uma correria enorme, no avião a correr, chegamos lá, bem, estavam a entrar as últimas 2 pessoas no avião, fomos nós e uma cena de filme. E cá estão. Exato, mais uma história. Agora aqui tem graça à distância, não é? E por falar em coisas marcantes como essa, de certeza que também tens um momento desses nas tuas palestras, uma aprendizagem, um momento que tu te vais lembrar para sempre. Olha, uma das palestras que mais me marcou foi a palestra que eu fiz no Conecta Summit, que falei para 1000 pessoas.
Na altura aquilo foi a minha segunda palestra, eu não tinha noção do impacto que aquilo ia ter, não estava minimamente preparada para aquele público. Eu sabia, obviamente, a minha palestra e entrei no palco muito confiante, correu muitíssimo bem a palestra, mas quando eu terminei, eu fui assombrada por milhares de pessoas, milhares não, centenas de pessoas que vinham a ter comigo e queriam falar comigo e queriam me abraçar e queriam me dar uma palavra e queriam tirar uma foto e queriam me dizer alguma coisa. E eu, bem, olha, Ricardo, temos de sair daqui porque eu não estou a conseguir gerir tudo isto. Entretanto, fomos para um hotel perto do local onde eu estive a palestrar e sentei-me e respirei. E então abri o meu telemóvel e eu tinha montes de mensagens no meu Instagram, pessoas a identificarem-me, a mandarem-me mensagens, a dizer que queriam saber mais sobre as minhas mentorias. Foi algo que eu não estava preparada e por isso também, olhando para trás, não consegui dar a resposta que aquelas pessoas esperavam, porque eu não tinha noção que ia ter um impacto tão grande. E em que área é que tu achas que as pessoas procuram mentoria mais? Qual é a área mais necessitada? Quem Mais recorre necessitada. a ti lamenta-se mais de quê? Precisa mais de ajuda em que área da vida? Olha, as pessoas recorrem a mim para empreender, ou seja, são pequenas empresárias que querem tornar os seus negócios grandes, muitas vezes são empresárias, como eu costumo dizer e como eu também já me intitulei no passado. Eu empresárias. São pessoas que trabalham sozinhas na operação da empresa delas e têm de fazer tudo e mais alguma coisa. E então eu ajudo mulheres que têm pequenos negócios a escalarem os projetos para que tenham tempo de qualidade para fazerem todas as outras coisas que gostam. Mas o que eu reparo imenso é que muitas vezes a grande falha está no desenvolvimento do ser humano, não só do negócio, mas eu para desenvolver o meu negócio eu tenho de estar muito bem. Então muitas vezes é feito um trabalho de desenvolvimento pessoal antes de ir desenvolver o negócio. E é uma das áreas que mais me apaixona, é o desenvolvimento humano. E nessa parte, qual é a carência que tu notas mais no ser humano? Das mulheres? Das mulheres, sim, porque o meu trabalho é sobretudo com mulheres. Elas têm dificuldade, algumas delas, em ver características positivas nelas. Quando eu peço a uma mulher, o que é que tu és? Ainda ontem estava a fazer um exercício com algumas mulheres e disse-lhes, escreve 20 adjetivos positivos a teu respeito. E elas não têm 20 adjetivos para se qualificarem. Como é que é possível? E eu digo-lhes muitas vezes, se tu não fores bondosa contigo, como é que tu queres que os outros sejam? Tu tens de ser a tua melhor amiga, tu tens de adorar quem tu és e aceitar as tuas falhas, porque estás num caminho, vais errar, vais falhar, mas vais continuar e amanhã vais ser uma melhor versão de ti mesmo. Agora, tens de ter compaixão pela tua pessoa e às vezes as pessoas não gostam de si mesmas e querem que o outro lhes dê algo que elas próprias não têm. Depois já era uma dependência, não é? Exatamente. Bom, vamos ao ao isto ou aquilo? Conta lá, agora a nova versão que A nova temos. versão, na temporada passada tínhamos o sim ou não, só podiam responder com sim ou não, agora não. Temos duas hipóteses, isto ou aquilo. Está bem? Isto ou aquilo. Isto ou aquilo. Então, vamos alternar. Então vá. Viajar em família ou em casal? Eu tenho de dizer isto ou aquilo? Tens que dizer ou viajar em família ou em casal. Ai, eu gosto dos dois. Se tivesses de escolher. Eu viajo muito em casal, mas nesta altura da minha vida eu quero mais viajar em família. Ok. Para um date, aconselhas o Put Love in Branch ou iTerrace? Put love in brunch. Mais nervosa quando abres um novo espaço ou quando preparas uma nova palestra? Quando preparo uma nova palestra. Mais paciência para os filhos ou para os netos? Para os netos. Chocolate quente ou caipirinha? Nem uma coisa nem outra. Mas se tivesses de escolher. Chocolate quente. Meditação ou festa? Neste momento, meditação. E água ou 2 dedos de gin? Água, sempre. Mas agora vais... Mas agora vamos brindar com 2 dentes de gin, com o gin do Henrique.
que é maravilhoso. É maravilhoso este que já provámos. Vera, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigada. Obrigada eu pelo convite, foi um gosto enorme. Obrigada. Mesmo, foi um gosto. Não vai lá convicta.